Boa noite a todos. A gente começa hoje do artigo 50 do decreto 3044 de 80, tá? Que é o Estatuto dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E a gente estava falando de licença na aula passada e a gente continua hoje no artigo 50. Então vamos lá. O artigo 50, ele diz o que segue. A licença ela pode ser prorrogada. O que seria prorrogada? Estendida, ex officio, a pedido aí, né? A pedido não. Na verdade, a requerimento da própria administração pública ou a pedido do interessado, né? No caso do policial civil. E aí o parágrafo 1º diz o que segue. O pedido de extensão, né, de prorrogação deverá ser apresentado antes de terminado, de findo, o prazo de licença. Então, antes de terminar o prazo de licença, né, esse pedido ele vai ser, né, requerido. Se indeferido, o que é ser indeferido? Não teve o ok, tá, da administração pública. Contar-se-á como de licença. Então, qual seria o período de licença aí, né, caso esse pedido ele não seja deferido? Vai ser compreendido, então, de fato, o do término, né, a data do término, e da publicação do despacho. E aí o parágrafo 2º diz o seguinte: a licença concedida dentro de 2 meses, ou seja, 60 dias, contado do fim, né, do término da anterior, será a critério médico considerada como sua prorrogação. Então, dentro de 2 meses, né, contando da anterior, da licença anterior, né, vai ser considerado como a prorrogação da licença. É matemática, né, gente? Enfim. Artigo 51 diz o seguinte: ressalvada, ou seja, é uma hipótese de ressalva, de faltas por motivo de doença comprovada, então o policial civil aí pode faltar, sim, desde que esteja o quê? Doente comprovadamente, tá? Então ele vai levar lá um laudo, ele vai levar um documento médico comprovando essas faltas. Inclusive em pessoa da família, uma mãe que ficou doente, que mora lá com a policial, ou com o policial, a esposa, o filho, enfim, seu núcleo familiar, tá? Então, ele pode ficar doente, o seu núcleo familiar também ele pode faltar por esse motivo. Até o máximo de 3, né? Então, ele pode ter até 3 faltas por doença durante o mês. O tempo necessário à inspeção médica será considerado como licença. E aí ele faltou, sei lá, 2, 3 dias, né? Vai haver aí uma inspeção médica oficial da Polícia Civil. E essa inspeção médica será concedida como se fosse uma licença. E aí vamos para o 52, artigo 52. Vamos ver o que diz aqui o 52. Ao policial provido, o que é provido? Né? Ele entrou no cargo através de concurso público, que foi homologado, né? O governador do estado bateu lá o martelo, então o concurso foi o quê? Homologado, foi provido. Então, a esse policial, vamos ver o que ocorre aí. Ao policial provido em comissão, né? No caso, é um policial concursado, está ocupando um cargo de comissão ou designado para função gratificada, cargo, né, gratificado, não concederá nesta qualidade as licenças referidas nos incisos aí, depois vocês façam uma remissão aos incisos 4, 5, 6 e 7 do 47, tá? 53. No processamento das licenças dependentes de inspeção médica, que é a inspeção médica? Para haver licença, muitas das vezes, dependendo da doença, tem que haver ali o ok do médico da Polícia Civil, tá? Do Estado do Rio de Janeiro. Então, no processamento de licença dependente de inspeção médica, será observado o devido sigilo sobre os respectivos laudos atestados. Então, o cara tirou a licença porque ele descobriu que ele está com vírus do HIV já em estado terminal, né? Isso daí a corporação toda não precisa saber, tá? Então, é por isso que tem a questão aí do sigilo profissional. Parágrafo 1º. No curso das licenças, a que se refere este artigo, que é o artigo 54, o policial abster-se-á de qualquer atividade remunerada. Então, se ele está de licença médica, ele não pode ir lá fazer a segurança do mercadinho que ele faz, ou a segurança da boate, tá? Ou a segurança ali do empreendimento, do posto de gasolina, enfim. Ele não pode, né, exercer nenhuma atividade remunerada, sob pena de interrupção da licença. Então, se ele está de licença médica e ele exerce uma atividade remunerada, o Estado entende o seguinte: olha, então vamos interromper essa licença porque ele não precisa da licença, tá? Ele está trabalhando em outro lugar, explicitamente, né? Com pena total do vencimento das demais vantagens até que se reassuma o exercício do cargo. Parágrafo 2º. Os dias correspondentes à perda do vencimento, de que trata o parágrafo anterior, quem é o parágrafo anterior? O primeiro,
serão considerados como falta ao serviço. Artigo 55. O policial licenciado comunicará ao chefe imediato o local onde possa ser encontrado. Quem é o chefe imediato do policial civil? O delegado de polícia. Então, vamos ver as outras licenças de que tratam o subseção 2, ou segunda. Então, licenças para tratamento de saúde. Vamos ver como é que é isso no Estatuto aqui do Policial Civil. 56 diz assim, ó, a licença para tratamento de saúde será concedida, ou seja, deu lá o ok, ou estendida, que seria prorrogada. Ex officio, o que é ex officio? A requerimento da administração pública, tá? Ou a pedido do policial ou de seu representante. Muitas vezes o policial está muito doente e aí ele vai ter o quê? Um RL. O que é RL? Seria o representante legal. Quando não possa ele mesmo fazer, ele está acamado, né? Ele caiu de cama e foi para, sei lá, UTI, CTI, né? Então não tem como ele falar, não tem como ele verbalizar isso tudo. Então é por isso que vai ter lá um representante legal que vai tomar frente de toda essa papelada aí, de toda essa documentação. Parágrafo 1º. Em qualquer dos casos, é indispensável a inspeção médica que será realizada sempre que necessário no local onde se encontra o policial. Pode ser no hospital público, no hospital privado, tá na própria casa do policial, vai ter que ser feita o quê? A inspeção médica por uma junta médica aí do Estado do Rio de Janeiro. Incumbe a chefia imediata. Quem é chefia imediata? Alguém que está, né, acima do policial civil. Em muitos casos pode ser até o delegado mesmo. Então, incumbe a chefia imediata prover a apresentação do policial à inspeção médica sempre que este a solicitar. Este quem? O policial, tá? Se ele solicitar a inspeção médica, olha, ele está acamado, ele está falando, tá? Só que ele está acamado, né? Então, ele solicita ao seu chefe imediato o quê? A apresentação aí de... Apresentação não, perdão. Ele solicita a inspeção, né, médica da junta. 57. O policial não reassumirá o exercício do cargo sem nova inspeção médica. Então, eu tô bom, né? Eu tava de cama ontem, mas hoje tô bom. Não, tem que haver aí, né, o ok da inspeção médica, da junta médica. Quando a licença concedida assim o tiver exigido, realizada essa nova inspeção, respectivo atestado ou laudo médico concluirá pela volta do serviço, ao serviço. Pela aprovação da licença, pela readaptação do policial, muitas vezes ele tomou um tiro de fuzil no braço, na perna, né? Ficou, sei lá, tetraplégico, ficou sem metade do braço, então não consegue mais dar tiro, ele não consegue mais fazer nenhum serviço burocrático de digitação, ele vai ser o quê? Readaptado, tá? Ou por aposentadoria. Então o cara já está ali quase aposentando, né? Sei lá, falta 3 dias para ele aposentar, falta menos que um mês. Então aí fica a critério da administração pública e do código aqui. 58. Em caso de doença grave, sei lá, vírus da AIDS, né? E síndrome da imunodeficiência adquirida, contagiosa, né, no caso do Covid-19, ou não. Então, em caso de doença grave, contagiosa ou não, que imponha cuidados permanentes, poderá a junta médica ser considerado doente irrecuperável, ou seja, não tem jeito, né? Ele não vai mais conseguir ser um policial como ele era antes. Determinar como resultado da inspeção a sua imediata aposentadoria. Né? Então, no caso de doença incurável, a administração pública já vai o aposentar. Parágrafo único. A inspeção para os efeitos deste artigo será realizada obrigatoriamente por uma junta composta por pelo menos 3 médicos, tá? Então não é 6, não é 18, não é 15, são 3 médicos. 59. O policial que se recusar à inspeção médica ficará impedido do exercício de seu cargo, ou seja, ele não quer que a junta médica vá à casa dele fazer a inspeção. Então ele vai ser o quê? Punido de que forma? Tá? Ele se recusou, né, a ser inspecionado aí pela junta médica. Então, ele vai ser punido, né, com o impedimento de exercício aí da sua profissão. Parágrafo único do 59 diz assim, ó. Os dias em que o policial, por força do dispositivo neste artigo, que é o artigo 59, quando ele se recusa, né, a ser examinado pela junta médica, então os dias em que o policial, por força do dispositivo neste artigo, ficar impedido do exercício do cargo, serão tidos como falta ao serviço. Então, a junta médica foi lá fazer a inspeção, ele se recusa. Então, ficar em 3 dias, né, sem se apresentar ao trabalho, 3 dias dizendo que não está mais doente, mas também não comparece, tá? Isso daí é tido como falta ao
serviço. Artigo 60. No curso da licença, poderá requerer a pedido dele para optar, caso se julgue em condições de assumir o exercício ou de ser aposentado. Então, faz o seguinte, olha, eu acho que eu já estou bem. Junta médica, você pode fazer essa inspeção para me dar o ok? Para eu voltar ou não ao meu exercício policial? Então, é isso que o 60, o artigo 60 está falando aqui, tá? Artigo 61. Quando a licença para tratamento de saúde for concedida em decorrência de acidente de serviço, o que é acidente de serviço? Ele estava trocando tiro lá, né, com os meliantes, com a bandidagem, e aí, de repente, ele toma um tiro de fuzil, sei lá, na mandíbula, né? Então, é o quê? Um acidente em serviço, tá? Ou de doença profissional. O que seria doença profissional? Algo ligado ao dia a dia de policial dele, tá? Ele recebeu um estilhaço de bala muito próximo aí do seu ouvido e acabou tendo uma surdez de grau grave ou médio. Esta circunstância se fará expressamente consignada. O que é consignada? Anotada, tá? 62. Considera-se acidente em serviço para os efeitos deste regulamento. Então, o 62 vai arrolar, vai listar todos os casos que são acidentes aí em serviço, tá? Na vida do policial civil. Considera-se acidente em serviço para os efeitos deste regulamento aquele que ocorre com o policial civil da ativa, tá? Não é o policial aposentado, nem aquele que está encostado lá, não, tá? Por motivo de saúde, não, o policial da ativa. Então, quais são as hipóteses aí? Inciso 1º. No exercício de suas atribuições policiais durante o expediente normal, ou quando determinado por autoridade competente a sua prorrogação ou antecipação. Então, acontece algo aí nesse inteirinho, né, durante o expediente normal, ou quando a autoridade designa ele para que ele fique aí num plantão a mais. No decurso, foi demais. No decurso de viagens e objetivo de serviço, ou seja, eu lembro que teve uma operação policial para achar o Adriano, aquele miliciano, esse policial do BOP que virou miliciano e braço direito de uma família política muito famosa. Então, ele saiu do Rio de Janeiro e acho que foi para o Nordeste. Então, quando ele sai do Rio de Janeiro e migra para o Nordeste para se esconder, acho que foi até em alguma fazenda da Bahia, não lembro agora o estado, a Polícia Civil da Bahia ela está trabalhando com a Polícia Civil do Rio. Então, o policial civil do Rio ele viaja à Bahia, tá? Então, pode ser que ocorra aqui, ó, no decurso de viagem. Esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês. O policial civil do Rio de Janeiro se desloca para a Bahia, acontece um acidente em serviço aí. Então, no decurso de viagem, o objetivo desse serviço, acabei de explicar, né, o exemplo, previsto em regulamento, programas de curso ou autorizados por autoridade competente. Terceiro, no cumprimento de ordem emanada de autoridade competente. Então, a autoridade deu uma ordem ali para que o delegado, né, que é a autoridade competente, hierarquicamente superior ao policial civil, deu uma ordem para que ele realize lá uma missão junto, com outros policiais, tá? Durante essa missão acontece aí um acidente em serviço. Então, seria a hipótese aqui do inciso 3º. Inciso 4º. No decurso de viagens impostas por remoção. Remoção é quando ele é tirado de um lugar e vai para outro, tá? Outro município, outro estado não, perdão, outro município, que a gente está falando de Polícia Civil do Rio, e não PF. No deslocamento entre sua residência e o órgão em que estiver lotado ou local de trabalho. Esse decreto-lei, o 34.4 de 80, ele ainda considera como acidente em serviço quando o policial se desloca de casa para o trabalho, tá? Embora no setor privado isso já não mais ocorra. Tá? Houve uma modificação com a reforma trabalhista que aquele período que eu saio da minha casa e vou para o meu trabalho privado, seja num banco, tá? Seja numa casa de festa, seja numa casa de família, enfim, como empregado doméstico, seja que for, esse deslocamento de casa para o trabalho, se acontecer algum acidente ali, isso para o setor privado, tá? Não é visto como acidente em serviço, mas para o setor público, de acordo com o decreto estadual 34.4 de 80, ainda será considerado como acidente de serviço, ok? Só para reforçar aqui, ó, no deslocamento entre sua residência e o órgão que estiver lotado, uma delegacia, tá? Enfim, uma secretaria de segurança. Ou naquele em que sua missão deva ter início ou prosseguimento, vice-versa. Bem como dano resultante de agressão não provocada. Ele está lá, o carro dele quebrou, o carro do policial quebrou, ele tem que trabalhar. E ele vai de ônibus, né? Perdão. E aí, durante o trajeto aí para chegar ao seu trabalho, ocorre um assalto dentro do ônibus, tá? Então aqui, ó, como o dano resultante da agressão não provocada. Ele não provocou nada, ele estava lá sentado com a sua carteirazinha funcional dentro da bolsa, com a sua armazinha guardada, então
o bandido, ele atravessa lá a catraca lá do ônibus, ele cisma que aquele cara, que o cara tem cara de polícia, realmente ele é polícia, tá? E acaba tomando um tiro aí, gratuitamente. Sofrida pelo policial no desempenho do cargo em razão dele. Olha aqui, ele não estava desempenhando o cargo de policial civil, ele estava indo para o trabalho, sentadinho lá no ônibus, tá? Mas em razão de ser policial civil, o que acontece aqui? Ele sofreu uma agressão que ele não provocou, ok? Sexto, em ocorrência policial na defesa e manutenção da ordem pública, mesmo sem determinação explícita. 7. No exercício dos deveres previstos em lei, ou seja, quais seriam os deveres previstos em lei? Vou dar um exemplo. Tá? É o mesmo exemplo do ônibus. Ele está dentro do coletivo, indo para o seu trabalho. Ele presencia um assalto naquele ônibus. Ele, independente de ele estar cansado, com sono ou não, ele vai ter que fazer o quê? Combater esse assalto. Tá? É o exercício de um dever. Regulamentos ou instruções baixadas pela autoridade competente. Então, no exercício dos deveres previstos em lei, também considera-se como acidente em serviço, regulamento ou instruções baixadas pela autoridade competente. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo a policial que, embora aguardando aposentadoria, então ele já está só aguardando, né? Só falta um dia para ele aposentar. Então, hoje ele ainda está trabalhando. Esteja comprovadamente transmitindo o exercício de suas funções ao seu substituto, bem como ao policial inativo, ou seja, aquele que não está nativo, né? Muito óbvio. Quando retome a atividade. Então, a gente vai aplicar também, né, o artigo 62. Parágrafo 2º. O que seria o artigo 62? Aqui lista lá todas as situações que poderiam ocorrer um acidente de serviço. Parágrafo 2º. Considera-se também um acidente de serviço, para os fins estabelecidos na legislação vigente, os ocorridos nas situações do parágrafo 1º, ainda quando não sejam eles a causar a única e exclusiva da morte ou da perda ou redução da capacidade do policial. Então, será também acidente de serviço, né, para os fins do decreto 3044, as situações que ocorreram no parágrafo 1º, que a gente acabou de ler, ainda que não sejam elas a causa única e exclusiva da morte ou da perda ou redução da capacidade do policial, desde que entre o acidente e a morte, aqui eu tenho um lapso, entre o acidente e a morte, ou incapacidade para o serviço, tem que haver uma relação de causa e efeito, tá? Quer ver um exemplo? O policial civil estava lá dentro do ônibus indo trabalhar porque o carro quebrou, ele estava armado, tá? E aí entra um desafeto dele dentro do ônibus, um ex-marido de uma companheira dele, que ele tem rixa, que ele tem raiva, dá um tiro nele. É acidente de serviço? Não é, tá, gente? É isso que está falando aqui o parágrafo 2º. São coisas totalmente distintas. Ele está matando ali aquele policial civil por causa de uma rixa antiga, não é porque ele é policial civil, tá? Parágrafo 3º. Considera-se acidente de serviço todo aquele em que se verifique pelo exercício de suas atribuições de cargo, provocando, direto ou indiretamente, lesão corporal. O que seria lesão corporal? Artigo 129 do Código Penal, tá? Quando diminui a integridade física ou psíquica do corpo ali do indivíduo. Perturbação funcional. Um órgão, por exemplo, que perde sua função, tá? Ou doença que determine a morte, a perda total, parcial, permanente ou temporária da capacidade física ou mental para o trabalho. Muitas vezes tem policial, quando a gente fala de capacidade mental, tem policial que enlouquece, né? Parágrafo 4º. Não se aplica o disposto no presente regulamento quando o acidente for resultado de transgressão disciplinar. Então, olha aqui, não se aplica o disposto no presente regulamento quando o acidente for resultante ou resultado de transgressão disciplinar, desobedeceu alguma ordem aí de um superior hierárquico, por exemplo. Imprudência. Foi imprudente, né? Havia um grupo de crianças visitando ali a delegacia e aí ele acaba dando uma arma municiada para uma criança. Tá aí, seria exemplo de imprudência. Ou desídia. O que é desídia? É o desleixo, é o descaso do policial acidentado ou de subordinado seu com a sua aquiescência. O que é aquiescência no direito? Aquiescência é concordância, tá? Parágrafo 5º. A autoridade policial competente, nos casos previstos neste artigo, quem é a autoridade policial competente? Poderia ser um delegado, poderia ser um chefe de polícia, tá? Fará registro minucioso do fato. Então, ele vai dizer, ele vai relatar tudo que ocorreu ali no livro ou no computador, tá? Uma ata, enfim. No qual deverá consignar, o que conseguirá? Listar, descrever, tá? Minuciosamente, fato por fato. Todas as provas colhidas, encaminhando o expediente relativo ao apurado do órgão de pessoal da Secretaria para fim de instauração de sindicância, ser concluída no prazo de 8 dias, prorrogável por igual período, quando as circunstâncias o exigirem. Então, aqui o prazo, né, da conclusão aí da instauração dessa sindicância não é de
5 dias nem 15, são 8 dias. Parágrafo 6º. Ao policial ocupante de cargo em comissão, função gratificada, vai aplicar-se o quê? O disposto neste artigo, que é artigo 62. 63. A licença para tratamento de saúde será concedida, né, será dada, sempre com vencimento. O que é vencimento? É o dinheirinho que ele recebe todo mês, né? É o famoso salário que a gente fala aqui no setor privado. E vantagem integral, auxílio alimentação, deslocamento, tudo, tá? Salário maternidade quando policial mulher, salário família, enfim. Subseção 3. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Olha que legal. No setor privado, é o grande pulo do gato. Por que as pessoas fazem concurso público aí? Porque no setor privado, se eu sou, sei lá, caixa de um banco, né, do Itaú, minha mãe fica doente que mora comigo, ou meu pai, ou um filho meu, eu não posso faltar para dar assistência, tá? Se eu falto, eu perco o risco de perder aí meu emprego. Mas no setor público pode. E tem até um capítulo, tem até uma seção que fala disso. E tem artigos que falam disso, tá? Licença por motivo de doença em pessoa da família, 64. Vamos ver o que diz o artigo 64. O policial poderá requerer licença por motivo de doença na pessoa já ascendente. Quem é ascendente? É sempre quem está acima da gente, tá? Um avô, uma avó, né? Mãe, pai, enfim. Descendente é quem nasce da gente, um filho, né? Uma filha, um neto, uma neta. Colateral, né? Que está ali lado a lado, consanguíneo ou afins, até segundo grau civil. Cônjuge do qual não esteja legalmente separado. Então, tem que ser marido ou mulher, né? Que não estejam separados aí de corpos nem nada do tipo, ou pessoa que vive às suas expensas. Pessoa que vive às suas expensas, uma pessoa idosa, né, que você cuida, enfim. Um enteado, né, um padrasto, enfim. E conste do respectivo assentamento individual. Eu não falo RH porque RH seria no setor privado, mas é como se fosse um RH, né? A todo o setor vai registrar toda a vida ali anterior e após, né? Após no concurso do servidor. E é por isso que pergunta lá quando você faz a inscrição, você é solteiro? Você tem quantos anos? Né? Você tem filho? Então por isso que pergunta tudo, porque fica tudo lá gravado no assentamento individual do servidor ou da servidora. Desde que prove ser indispensável sua assistência pessoal e que não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Então, vai ter que ter ali no assentamento individual todas essas pessoas que dependam do servidor, tá? Porque caso fique doente, né, o setor lá de registro vai lá naqueles arquivos e vai ver se realmente aquela pessoa mora, depende daquele servidor, tá? Desde que se prove ser indispensável a assistência dele. Se tem uma outra pessoa da família que pode cuidar, um vizinho, um cuidador, então o policial civil vai continuar trabalhando aí normalmente. Artigo 65. A licença referida no artigo anterior poderá ser prorrogada a pedido do policial. Então, a pedido do policial é o diferente, né? Um antônimo aí de ex officio. Ex officio a pedido da administração. 66. A licença de que trata esta subseção não poderá passar de 24 meses, 2 anos, e será concedida com vencimentos e vantagens integrais. Ou seja, ele nunca vai deixar de receber aí seu vencimento, tá? Nos primeiros 1 ano, 12 meses. E com 2/3 aí já vai diminuir, caso adentre aí mais de 1 ano. Subseção 4. Licença para repouso gestante. Vamos ver aqui o que fala das mulheres grávidas. 67. A policial gestante será concedida licença pelo prazo de 4 meses. 3, 6, 9, 12. Cerca de 120 dias, tá? Dependendo aí se o dia é de 30 ou 31, ou se é de 28 dias, como fevereiro bissexto. Parágrafo único. Salvo prescrição médica em contrário, a licença será concedida a partir do 8º mês de gestação, porque, na verdade, a partir do 7º, né, já há o risco de nascimento prematuro. Então, ela entra aqui, segundo a legislação policial, no 8º mês de gestação. Então, ela pode trabalhar normalmente até o 7º, sabendo que, na vida real, assim, a partir do 7º, a mulher ela já pode parir a qualquer momento. 68. A policial gestante, quando esse serviço incompatível com o seu estado, por exemplo, uma mulher com barrigão de 7, 8 meses, ou quase 9 meses, ela não tem muito fôlego, né, para tirar de fuzil, para correr. Há casos e casos. A gente tem mulher que às vezes acumula, sei lá, diabetes, sobrepeso, enfim. Pode acontecer várias, né, influências aí no estado da mulher gravídico.
estado gravídico da mulher. Olha o que diz o 68. A policial gestante, quando esse serviço incompatível com seu estado, serão acometidos em cargos diversos daquele que estiver exercendo. Ou seja, ela vai ficar na delegacia, por exemplo, para registrar os boletins de ocorrência, tá? Respeitadas as atribuições da série de classes a que pertencer. Perdão. 69, vamos ver o que diz o artigo 69. A licença de atividade de subseção será concedida com vencimentos e vantagens integrais. Licença maternidade, né? Vai ser nada em 2/3, nem 1/3, nem pela metade, é tudo integral. Subseção 4. Licença para serviço militar. Artigo 70. Ao policial que for convocado para serviço militar, ou seja, ele foi chamado para servir o Brasil no Haiti, por exemplo, na África, no Congo, enfim. A África é um continente, né? Congo é um país da África. Então, ao policial que for convocado para serviço militar ou outro encargo de segurança nacional, lembra quando teve convocação, né, dos militares da Força Nacional de Segurança, que vieram até aqui para o Rio também, foram para o Nordeste, esse tipo de convocação. Será concedido licença pelo prazo que durar a sua incorporação ou convocação. Então, quanto durar, o policial civil estará lá. Parágrafo 1º. A licença será concedida à vista de documento oficial. Então, para conceder essa licença, tem que ter um documento oficial aí, né, do superior, que comprova a incorporação ou convocação. Parágrafo 2º. Do vencimento descontar-se-á a importância de que o policial percebe na qualidade de incorporado. Então, do vencimento vai se descontar aí uma importância, um valor que o policial percebe na qualidade de incorporado, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar. Parágrafo 3º. Ao policial desincorporado, ou seja, que largou aí, que deixou a incorporação ou desconvocado, não está mais convocado, tá? Conceder-se-á prazo, ou seja, ele volta para a sua atividade de policial civil, conceder-se-á prazo não excedente de 30 dias para que assuma o exercício sem perda do vencimento. Então, por exemplo, o cara está lá na Amazônia, né? Lá no Norte, ou lá no Nordeste. De avião, a gente faz isso em horas, tá? Mas se ele vier de ônibus, ou se ele já tiver toda a sua vida lá instaurada, como é que faço aí, né, para tirar esse policial que foi incorporado numa força militar lá no norte do Brasil e trago ele para o Rio de Janeiro? Então, tem toda uma logística, por isso que fala aí no prazo de 30 dias, que é um prazo super razoável, tá? Mas no 31º dia, se ele não volta ativa, tá? Isso daí, o que acontece com o policial, tá? Ele vai perder aí o vencimento no dia correspondente que ele deixa de voltar ao serviço. Ao policial oficial de reserva, das Forças Armadas, será também concedida a licença referida no artigo anterior, ou seja, no artigo 70, durante os estágios previstos nos regulamentos militares. Parágrafo único. Quando o estágio for remunerado, o que é estágio remunerado? Por exemplo, vocês vão passar para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tá? Vamos supor que o vencimento de vocês seja 5, 6 mil. E aí, durante o seu estágio probatório, você vai receber 80% desse valor. É o caso do parágrafo único aqui. Quando o estágio for remunerado, seria esse exemplo que eu acabei de dar. Assegurar-se-á o direito de opção. Então, ele vai optar aí se ele fica com o valor do estágio remunerado ou fica com o valor aí do serviço militar ou de encargo de segurança nacional. Subseção 6. Licença para acompanhar o cônjuge. Cônjuge, não cônjuge. Não existe cônjuge, nem cônjuge. 72. O policial casado ou a policial casada, não importa também o sexo, embora esse estatuto seja de 1980, tá? Casado terá direito à licença sem vencimento quando seu cônjuge, sem vencimento é o quê? Sem dinheiro. Quando seu cônjuge for exercer mandato eletivo, por exemplo, um policial civil aqui do Rio de Janeiro, a esposa se candidatou, ele poderá ir acompanhar a esposa, tá? E ficar lá, sei lá, 4 anos. E ela se reelegendo, né, depois a gente vê, mas de início 4 anos. E aí o que acontece? Ele não vai com vencimento total, seu vencimento será o quê? Extinto. Licença o quê? Sem vencimento. Quando seu cônjuge for exercer mandato eletivo, ou sendo também militar, né? Ou sendo também o quê? Servidor da administração direta, autárquica, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação instituída pelo poder público, for mandado servir ex officio. O que é ex officio? Ela é, por exemplo, marinheira, então a administração pública da Marinha aqui do Rio de Janeiro manda ela ir para a Amazônia. Não é porque ela quer ir, não, ela tem que ir. Tá, e aí o seu esposo policial civil também vai.
sem vencimento. Em outro ponto do território estadual, nacional, no exterior. Pausinha para água aqui. Parágrafo único do artigo 72. Existindo no novo local de residência, né, órgão estadual ou policial, nele será lotado. Então, esse policial ele foi para a BSB, foi para Brasília. Né? Então, lá tem um órgão também de cunho estadual, tá? Do Distrito Federal. Ele pode ser lotado lá para não ficar o dia inteiro em casa tocando flauta aí, tá? À toa. Havendo, claro, ou não havendo, poderá ser lhe concedida, no caso de interesse da administração, permissão de exercício enquanto ali durar sua permanência. Artigo 73. A licença dependerá de pedido devidamente instruído. Então, para ter licença, tem que ter um pedido aí instruído, tá? Que deverá ser renovado de 2 em 2 anos. Fim da sua causa, o policial deverá reassumir o exercício. Então, terminou a licença, o policial reassume suas funções aí como policial civil do estado do Rio de Janeiro, dentro de 30 dias, um mês, a partir dos quais a sua ausência será computada como falta. Então, no 31º dia do vencimento da sua licença, para fins de acompanhar cônjuge, tá? Ele não comparece ao serviço, é tido como falta. Artigo 75. As normas desta subseção aplicam aos seus policiais que vivam maritalmente. Viver maritalmente é viver como marido e mulher, tá? Desde que haja impedimento legal ao casamento e a convivência por mais de 5 anos. Convivência por mais de 5 anos, tá? Seria aqui a nossa união estável, tá? Só que esse decreto ele é de 1980, então 1980 não tinha estabelecida a união estável. Impedimento legal ao casamento seria, por exemplo, o caso de concubinato, tá? Padrasto, por exemplo, se casar com ex-enteada, tá? Não pode. Ou irmãos, né? Também não pode se casar no Brasil. Seria impedimento legal. Licença a título de prêmio. Tem a ver aqui com a meritocracia, né? E aí? Vamos ver o que é isso. Após cada quinquênio, o que é quinquênio? A cada 5 anos, né? Conjunto aí de 5 anos de efetivo exercício prestado ao Estado, ao policial que a requerer. Requerer o quê? Licença-prêmio. Conceder-se-á licença-prêmio de 3 meses, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo. Então, você já tem aí, sei lá, 10 anos de polícia civil, tá? Você vai poder requerer a sua licença-prêmio. Parágrafo 1º. Não será concedido licença-prêmio se houver policial no quinquênio correspondente sofrido pena de suspensão ou de multa. Então, se sofreu pena aí, suspensão ou multa, não tem licença-prêmio. Ou se faltou o serviço, mesmo... Não, perdão. 2. Faltado ao serviço, salvo se abonada a falta. Se faltou o serviço e não abonou a falta, se essas faltas elas forem muitas, você não vai ter direito à licença-prêmio. Mas se essa falta for justificada, você terá, sim, direito à licença-prêmio, gozando as licenças para tratamento de saúde por motivo de doença em pessoa da família. Então, outro exemplo aqui de que o policial não terá direito à licença-prêmio quando ele tira licença para tratar uma pessoa da família dele, tá? Ou por aquele caso aí do cônjuge que foi embora para Brasília exercer mandato parlamentar por prazo superior a 90 dias em cada caso. Parágrafo 2º. Suspender-se-á até o limite de 90 dias, 3 meses, né, em cada uma das licenças referidas no item 3. O que diz aqui o item 3? Não será concedido licença-prêmio se houver policial no quinquênio correspondente, gozadas licenças para tratamento de saúde por motivo de doença em pessoa da família, ou por motivo de afastamento do cônjuge por prazo maior que 90 dias em cada caso. Então, suspender-se até o limite de 90 dias em cada uma das licenças referidas no item 3 do parágrafo anterior, a contagem do tempo de serviço para efeitos de licença-prêmio. Parágrafo 3º. O gozo da licença para repouso gestante não prejudicará a contagem do tempo de serviço para efeito de licença-prêmio. Tá? Aqui, no 3º, a licença de repouso gestante
tá? Não muda em nada a contagem dela para uma possível licença-prêmio futuramente. Parágrafo 4º. Para apuração do quinquênio, então como é que a gente sabe se o policial tem direito ou não ao quinquênio? Computar-se-á também o tempo de serviço prestado anteriormente em outro cargo estadual. Então vamos supor que antes de ser policial ele era analista da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Então também leva-se esse período que ele tinha como servidor estadual de um outro órgão, tá? Então, para a apuração do quinquênio, computar-se-á também o tempo de serviço prestado anteriormente, em outro cargo estadual. Ele era servidor da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, desde que, olha aqui a condição, desde que entre um e outro não haja interrupção do exercício. Não haja interrupção aí do exercício. Artigo 77. O direito à licença-prêmio não tem prazo para ser exercitado. Você pode, no caso aí, pedir a sua licença-prêmio no seu 6º, 7º, 10º ano de polícia, tá? Não tem um prazo aí para ele ser exercitado. 78. A competência para concessão de licença-prêmio, então só quem pode dar a licença-prêmio é o diretor do Departamento de Administração da Secretaria do Estado de Polícia Civil. Então, ótima questãozinha de prova, tá? Esse nome grandão desse departamento. 79. O policial investido em cargo de provimento em comissão, então o policial investido em cargo de provimento em comissão ou função gratificada será licenciado com vencimento e vantagens do cargo de que seja ocupante efetivo. O que diz aqui o 79? Tá? Se esse policial ele se encontra num cargo em comissão ou função gratificada, tá? Ele vai poder sim ser licenciado, ele vai poder gozar da licença com vencimentos e vantagens do cargo de que seja ocupante efetivo. Então, ele está lá no cargo em comissão. Mas antes de adentrar no cargo em comissão, ele já tinha alcançado aí, né, o prazo para requerer licença-prêmio. Então, assim será feito, tá? Vai poder gozar de forma legal. Artigo 80. Quando o policial ocupar em comissão ou função gratificada por mais de 5 anos, apurado na forma do 7.6, assegurar-se-lhe-á no gozo de licença importância igual que venha percebendo pelo exercício do cargo em comissão ou função que gratificada. Parágrafo único. Foi demais. Adquirido o direito à licença-prêmio, então ele já conseguiu aí bater os 5 anos, tá, de funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o estabelecido neste artigo, que é artigo 80, a ulterior exoneração do cargo em comissão, então, supor que haja aí, né, a situação de ele ter sido exonerado do seu cargo em comissão ou a dispensa de função gratificada, não prejudicará a forma de remuneração nele adotado, quando do efetivo gozo de licença pelo policial. 81. Em caso de acumulação de cargos, a licença-prêmio será concedida em relação a cada um deles, simultaneamente ou separado. Então, vamos supor aí que ele acumulou um cargo de policial civil e um cargo de professor do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então, caso de acumulação de cargo, 81. A licença-prêmio será concedida em relação a cada um. Então, ele teria direito à licença-prêmio pelo fato de ter sido policial, já ter trabalhado 5 anos na Polícia Civil. Ele também poderia gozar da sua licença-prêmio também de 3 meses, né, 336, como professor do Estado do Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. Simultaneamente, ao mesmo tempo, então ele poderia acumular 3 meses de um cargo e 3 meses de outro, e junta tudo dá 6 meses. Ou ele pode, né, gozar de forma separada. Parágrafo único. Se independente o cômputo do quinquênio, em relação a cada um dos cargos acumulados. Artigo 82. A licença-prêmio poderá ser gozada integralmente, ou seja, totalmente, ou em períodos de 1 a 2 meses. Então, pode, começando 3 meses de licença aí, pode fatiar aí, sei lá, 2 meses de um jeito, depois o outro mês ele pode, né, colocar 15 dias, enfim, fica muito a critério do servidor e da administração. Parágrafo único. Estou olhando aqui o relógio no celular porque
Esse relógio aqui do notebook tá meio ruim. Se a licença for gozada em períodos parcelados, ou seja, são 3 meses de licença prêmio, ele pode gozar tudo de uma vez só, os 3 meses, ou ele pode colocar 3, 6, 9, 45 dias, tá? Então, se a licença for gozada em períodos parcelados, ele parcelou 2 períodos de 45 dias. Opa, foi demais. Gente, a letra ficou bem pequena aqui. Vou tentar aumentar um pouquinho o zoom. Melhorou. O parágrafo único aqui do 82. Se a licença for usada em períodos parcelados, como eu estava explicando anteriormente, né, são 3 meses de licença prêmio. 3 meses, 3, 6, 9, 90 dias. 90 dias dividido por 2, 45, tá? Então, ele pode fatiar em 2 períodos de 45, tá? Então, se a licença for gozada em períodos parcelados, deve ser observado o intervalo obrigatório de 1 ano entre o término de um período e o início de outro. 83. O policial poderá a qualquer tempo reassumir o exercício do seu cargo, condicionado o gozo dos dias restantes da licença regra contida no artigo anterior. Ele pode voltar muito mais cedo aí da sua licença prêmio, por exemplo. Parágrafo único. Se, olha aqui, é uma condição, tá? Artigo integrante. Condição, se na interrupção da licença se verificar que o policial gozou o período não conforme disposto no artigo 82, o prazo restante da licença, referente ao mesmo quinquênio, qualquer que seja ele, ficará insuscetível de gozo, ou seja, não vai poder gozar mais, tá? Sendo computável em dobro apenas para efeito de aposentadoria. Artigo 84. É vedado e proibido descontar de licença prêmio faltas ao serviço ou qualquer licença concedida ao policial, por exemplo, licença para tratamento de saúde própria. Então, agora nós vamos para a subseção 8ª, que dita sobre as licenças para desempenho de mandato legislativo ou executivo. Tá? Artigo 85. O policial será licenciado sem vencimento ou vantagens. O policial será licenciado ou vantagem do seu cargo efetivo para desempenho de mandato eletivo federal ou estadual. Por exemplo, o policial civil, ele se candidata a deputado federal pelo Rio de Janeiro e vai para o Brasil e ganha, né? Ganha para Brasília. Ele vai ficar licenciado do seu cargo de policial civil nesses 4 anos, tá? Até ele terminar o seu mandato eletivo, sem o quê? Seu vencimento. Ele vai estar recebendo como deputado federal. Parágrafo único. A licença que se refere a este artigo será concedida a partir da diplomação do eleito. Antes da diplomação não tem licença. Pela Justiça Federal, perdurará pelo prazo do mandato, 4 anos. Artigo 86. O policial investido no mandato eletivo de prefeito, então se ele logra aí, né, o cargo de prefeito e ganhou as eleições e foi diplomado, ficará licenciado desde a diplomação pela Justiça Eleitoral até o término do mandato, sendo-lhe facultado. O que é facultado? Ele pode fazer ou não, né, pela opção aí do vencimento, ou vencimento policial civil, ou vencimento de prefeito. Vantagem do seu cargo efetivo. Artigo 87. Quando o policial for nomeado governador de território federal, gente, atualmente não existe território federal, embora previsto lá na Constituição de 88. Então, 87 diz assim, ó. Quando o policial for nomeado governador de território federal, interventor ou prefeito de capital ou município de área de segurança nacional ou instância hidromineral, por exemplo, em Goiás tem muitas instâncias, né, hidrominerais, ficará desde a posse licenciado sem dinheiro, sem receber o seu vencimento e vantagens do seu cargo efetivo ressalvado para âmbito municipal, o direito de opção pela remuneração do seu cargo efetivo. Então, aí também fala do direito de opção, tá? Ou receber aí as vantagens de policial civil, ou receber as vantagens de governador de território federal, interventor ou prefeito de capital, município de área de segurança nacional, instância hidromineral. Artigo 88. Investido o policial no mandato de vereador e havendo compatibilidade de horário, ele pode exercer a vereança e o seu cargo de policial civil, perceberá o vencimento e as vantagens do seu cargo sem prejuízo dos subsídios a que faz juiz, inexistindo compatibilidade, ou seja, não tem como ele ser vereador e policial,
ficará afastado do exercício de seu cargo sem receber os seus vencimentos e vantagens. Capítulo 3º das vantagens. Então, vamos para as disposições gerais do artigo 89, que trata das vantagens concedidas aí ao Corpo de Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, mediante o decreto 3044 de 80. Além do vencimento, poderá o policial perceber as seguintes vantagens pecuniárias. Vantagens pecuniárias. Pecúnia é dinheiro, então vantagem em dinheiro. Um adicional por tempo de serviço. Gratificações. Ajuda de custo de transporte policial, mandado servir em nova sede. Ele trabalha na 5ª Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, mas ele é mandado para Japeri, né? Então vai ter que ter uma ajuda de custo aí, né? Vai ter que ser provido transporte. Esse policial foi mandado servir em nova sede. Diárias, aquele que, em objeto de serviço, se deslocar eventualmente da sede. Seção 2. Adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço é o percentual. O que é isso, né? A gente vai ver o conceito de adicional por tempo de serviço no artigo 90. O adicional por tempo de serviço é o percentual, ou seja, o valor, uma porcentagem, tá? Calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo, a que faz jus policial por quinquênio de exercício. Então, a cada 5 anos, né, vai incidir aí um adicional por tempo de serviço, decorrente de antiguidade, é o quanto ele é mais antigo ali naquele cargo, no serviço público, apurado na forma do título 9. Parágrafo 1º. A cada quinquênio de efetivo... Foi demais agora. Corresponderá a um horizontal até o limite de 7 graus. Então, na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o limite aí de progressão horizontal são 7 graus, vai do 1º ao 7º, tá? Então, a cada 5 anos, ele corresponde aí a uma progressão em sua carreira, começando da primeira, né, e terminando na 7ª. O regime de quinquênio prevalecerá somente para o ingresso de novos servidores na carreira policial. Ficam assegurados os direitos adquiridos pelos policiais ao recebimento de triênios, né, a cada 3 anos, e de quinquênios, a cada 5 anos, segundo o estado de origem. Então, vamos supor que, né, esse policial, antes de ser policial no estado do Rio de Janeiro, foi policial de Minas. Lá, né, o estatuto dos policiais civis é totalmente diferente. Segundo o estado de origem, estou aqui no parágrafo 3º, quando ainda percebidos na data de entrada em vigor do novo regime adicional de tempo de serviço. Parágrafo 4º. A cada triênio do efetivo exercício, ou seja, cada 3 anos de efetivo exercício, corresponde a um grau de progressão horizontal até o limite de 9. Então, aqui a gente já tem, né, uma outra escala de progressão horizontal. Antes a gente estava falando da qual progressão? Da também horizontal, tá? Mas aí a gente estava falando do regime de quinquênio. Aqui a gente está falando a cada triênio. Parágrafo 5º. O percentual correspondente a cada quinquênio ou triênio será de 5% do vencimento. Então, do vencimento base, né, será acrescido em 5%, até o limite máximo de 35% ou 50%, respectivamente, de conformidade com os parágrafos 2 e 3 deste artigo. Progressão horizontal é devida a partir do dia imediato, aquele em que o policial completar o triênio ou o quinquênio, e será concedido independentemente do requerimento do interessado. Observação: o regime hoje em vigor é o de triênio para todo o funcionalismo, e a lei 16.000 de 90 estabeleceu o percentual de 60% e não 50% como limite, tá? Vamos lá. Seção 3. Gratificações. Artigo 91. Conceder-se-á gratificação. Então, quais são os casos aí que vai se conceder gratificação ao servidor da Polícia Civil? Gratificação de função, pelo exercício de cargo em comissão, de representação de gabinete, pela participação em órgão de deliberação coletiva.
A linha A, um cargo auxiliar ou membro de banca ou comissão examinadora de concurso. Vamos supor que aquele policial ele já tem, sei lá, 10, 15 anos de polícia civil, né, e aí convidam ele para auxiliar, né, ou fazer parte da banca de um novo concurso da Polícia Civil. Ele vai receber, sim, uma gratificação. Encargo de auxiliar um professor em curso oficialmente instituído, por exemplo, na Academia Silvio Terra, né, pede para esse policial ministrar aí esse curso. Subseção 1, gratificação de função. Artigo 92. A gratificação de função de chefia, então o policial civil pode chegar ao que? A chefe, tá? Ou pode dar uma assistência intermediária, ou pode secretariar aí, né, algum alto escalão da Polícia Civil, é aquela definida no parágrafo único do artigo 9º deste regulamento e corresponde ao exercício da função gratificada, instituída e remunerada na forma que dispuser a lei. Só vou fechar aqui a gratificação de função, fazer um pequeno intervalo aí de uns 10 minutos, mais ou menos, que é o tempo que a gente tem para tomar uma água com mais calma, ir ao banheiro, lavar o rosto, enfim. Artigo 93. A gratificação será mantida nos casos de afastamentos previstos. Aí vocês vão ter que fazer lá a remissão a todos esses incisos aqui, menos, né, exceto convocação para o serviço militar e 19, todos do artigo 259. A gente ainda não chegou no 259, a gente ainda está no 90 e pouquinho, 92. Mas aí depois a gente vê mais para frente. Parágrafo único. Na hipótese do afastamento do inciso 6º do artigo 259, obedecer-á, olha a mesóclise aqui, ó, quando for o caso, ou disposto no artigo 80. Artigo 94. Além do exercício de função gratificada, regularmente instituída, tá? Então, função gratificada, ela está legalmente instituída, poderá ser atribuída na forma de regulamentação específica gratificação de função ao funcionário que desempenha atividades especiais ou excedente. O que é excedente? O cara que está sobrando ali, tá? As atribuições do seu cargo, vedado, proibido o seu recebimento cumulativo, com as gratificações específicas das funções de confiança. Salvo melhor juízo, são 28 e 4, né? 24. 20 horas e 4 minutos. A gente, nos próximos minutos, entraremos na gratificação pelo exercício de cargo em comissão, que é o artigo 95. O que eu vou fazer aqui? Eu vou... Volta para cá. Fechar a gravação. E aí eu volto quando for 20 e 14 aproximadamente, tá bom?